Bergamasco. Novamente nós estamos aqui no nosso bate-papo da TV Luxus e hoje nós trouxemos uma convidada especial, a Janaína Pascoal, que é minha contemporânea no Largo São Francisco. Durante bastante tempo nós trabalhamos juntos no departamento jurídico do 11 de agosto. É um prazer que você esteja aqui. A Janaína, que é doutora pela Universidade de São Paulo, como eu. A Janaína também é autora da ação de impeachment contra a presidente Dilma. E nós vamos falar aqui sobre vários temas hoje, um bate-papo descontraído. Janaína, obrigada por atender o pedido da TV Luxus, obrigada por atender o meu convite pessoal. É um prazer sempre tê-la conosco e conversar com você. Eu que agradeço o convite, Ana Paula, uma honra. E é interessante, né? Porque a gente viveu juntas na faculdade, depois no jurídico e agora está aqui, então eu fico muito feliz com essa oportunidade. A primeira coisa é que muitas pessoas focam na questão da ação de impeachment, mas a Janaína é uma advogada que atua numa área muito, muito especial e muito restrita, que são os crimes em geral, mas principalmente os crimes empresariais. Crimes contra a lavagem do sistema, crimes contra o consumidor. Então eu gostaria que a Janaína também explicasse um pouco da atuação para que as pessoas entendam como ela chegou na ação de impeachment. Ou seja, já fazia parte do trabalho dela a análise de crimes. Fala um pouco pra gente sobre isso, Janaína. Então, no terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer estágio no... Na verdade foi diferente, eu li um dos primeiros trabalhos sobre crimes econômicos quando eu estava no terceiro ano da faculdade. E eu gostei do trabalho, eu gostei da área, né? E era um momento que as pessoas não falavam muito sobre esse assunto. Então eu comecei a procurar estágio já nessa área, né? Quando eu comecei a fazer o estágio, acho que no final do terceiro ano, já era na área de crimes empresariais. Então eu fiz estágio, trabalhei em outros escritórios, depois decidi abrir o meu em sociedade com as minhas irmãs. Num primeiro momento, como elas vieram de outras áreas, né, uma fez especialização em tributário e processo civil, a outra em contratos e agências reguladoras, num primeiro momento nós decidimos fazer todas as áreas e eu ficava com o penal. Chegou uma determinada hora que ou nós crescíamos muito, né, aumentar o espaço, contratar pessoas, ou nós escolhíamos uma única área. Eu sou muito controladora, eu reconheço, né? Isso tem um lado positivo e tem um lado muito negativo. Eu sou mesmo mandona, controladora, e eu disse assim, eu não consigo trabalhar com área que eu não domino, entendeu? Então assim, se você me fizer uma pergunta de direito de família, eu vou te dizer o que eu estudei na época da faculdade, eu vou fazer uma pesquisa para te ajudar, mas eu não vou pegar a tua causa, entendeu? Porque eu gosto muito de fazer aquilo que eu sei. Então nós decidimos concentrar. E aí as especializações das minhas irmãs, elas passaram a ser utilizadas na área penal. Então que tipo de causa a gente trabalha? Lavagem de dinheiro, crime tributário, crime financeiro, muita parte de consumidor também. Mas eu sempre tive, já falo isso há muitos anos, um sonho para a advocacia, né? E eu tento desenvolver isso, muito embora eu acho que culturalmente o Brasil ainda não tenha chegado nessa fase, mas há de chegar. Eu gosto muito de trabalhar no preventivo, entendeu? Por exemplo, ir a uma empresa e fazer uma reunião com os funcionários e explicar como não cometer os crimes. E eu acho que a advocacia criminal ainda não está nesse momento no Brasil. Ainda é uma advocacia que escuta muito o cliente, entendeu? E eu acho que no futuro muito próximo nós teremos uma situação em que o advogado criminalista, isso eu já tenho conseguido em alguns casos práticos, ele vai ser chamado para auxiliar o cliente a não cometer crimes, entendeu? É isso que eu acho que o preventivo no Brasil ele está crescendo bastante. E também acho que essa ideia do escritório boutique, ou seja, exatamente o que você tem. O que é o escritório boutique? O escritório boutique de advocacia é quando você tem pessoas altamente qualificadas, especialistas em determinada área do direito, e mais do que isso, é um escritório que ele está pronto para te dar uma resposta. Então a sua solução de eu só vou atuar em determinadas áreas que eu domino muito, chega a ser até um benefício
do que um escritório altamente generalista, que é aquele escritório que pega de tudo, faz de tudo, e na verdade não tem um foco de atendimento. Tem a parte boa, porque atende o cliente de várias formas, mas também tem uma parte que acaba sendo prejudicial, que é não saber exatamente o que está fazendo. E a prevenção hoje é super necessária. Entendeu? Então, assim, eu acho que ainda estamos num momento histórico de que as empresas, os empresários, eles querem montar um compliance, por exemplo, para dizer que tem, para cumprir requisitos, né? Regras. Mas eu acho que logo nós vamos passar dessa fase. A ideia vai ser montar esse compliance realmente para saber fazer a coisa da maneira correta, entendeu? E não como algo para ter uma vitrine, para dizer, olha, minha empresa é séria porque tem um compliance. Não. Mas o compliance não funciona. Eu tenho um compliance porque eu quero, né, trabalhar direito, porque eu quero colaborar para a minha sociedade. Então, eu acho que isso é um movimento que vai acontecer aos poucos. Por isso é que eu vejo tanto benefício nesse trabalho de depuração que a gente está vivendo no país. Então, eu percebo, assim, que o criminalista, ele critica muito, né, as operações, ele critica muito. A não ser que haja abusos, que haja ilegalidades, eu não acho que seja criticável. Eu acho que essas operações, elas vêm para fazer uma depuração, para a gente mostrar que não dá para continuar. E eu, no início da minha carreira, passei por situações esquisitíssimas, do cliente ligar e falar, olha, doutor, eu estou emitindo um documento aqui, é falso, e eu queria saber como é que eu faço. Aí eu falei, mas espera aí, será que isso é real? Eu falei, desculpa, senhor, eu não estou entendendo esse telefonema. Entendeu o que você está pedindo? Eu não estou entendendo, né? Não, porque a senhora não é advogada criminalista? Sim. Então, eu queria entender como é que eu faço aqui para ninguém me pegar. Eu falei, o senhor não entendeu o que é um advogado, entendeu? Eu não sou sua parceira de crime, né? Então eu acho assim muito estranho que o senhor esteja me telefonando para isso. Percebe como a gente precisa? Tudo bem, já faz muitos anos isso. Modificar o comportamento. Mas eu acredito que é necessário ainda olhar para essa situação, falar claramente sobre ela, porque se a gente não reconhece que existe um problema, nós não conseguimos enfrentá-lo, entendeu? E solucioná-lo, né? Então, assim, essa questão da presidente, quando a lei de responsabilidade fiscal foi promulgada, veio uma lei especificamente na área penal e mudou muita coisa. Sim. Muitos colegas não gostam dessa área, quando eu digo colegas penalistas, e costumam, na faculdade, por exemplo, meio que pular essa parte. E eu acho muito interessante, porque eu acho muito importante essa cultura, né, da responsabilidade fiscal. Então, muito antes da história da presidente Dilma, eu já estava dando para os meus alunos e analisando casos concretos com eles sobre os crimes relativos à responsabilidade fiscal, entendeu? E acompanhando situações também na prática. Então, eu acho que esse interesse na prevenção, de certa forma, me auxiliou a ter um cabedal técnico para poder promover essa ação, entendeu? É interessante isso, tentar olhar retroativamente. Na verdade, também, as pessoas confundem um pouco os crimes de responsabilidade com a corrupção. Então assim, as pessoas falam, não importa se o governo é federal, estadual ou municipal, ele pode cometer crimes. Inclusive, as agências reguladoras, elas podem cometer crimes que não estão ligados à corrupção, mas que estão ligadas à responsabilidade fiscal. Então as pessoas falam, não, mas ela não cometeu corrupção. Bom, isso a gente vai ver num outro momento, quando houver apuração, se há ou não há provas, ou se haverá provas, ou não há, ou ela não cometeu mesmo corrupção. Mas a corrupção é um aspecto de um crime penal. Outros aspectos que são diferentes são os crimes de responsabilidade. E os crimes de responsabilidade podem ser realizados por inúmeros agentes, não só o presidente da República. E isso não tem nada a ver com a corrupção em si. A corrupção é um outro mal terrível, mas ele está numa outra esfera. E eu acho que isso as pessoas contaminam. Confundem muito, e muito embora no caso da presidente, eu vejo uma ligação clara entre as pedaladas, que são os empréstimos proibidos não declarados, os decretos abrindo crédito não autorizado pelo Congresso, lançar mão desse expediente das pedaladas. Por isso é que em todas as entrevistas e nas audiências lá no Congresso, eu faço questão de falar dos 3 pilares, entendeu? Muito embora a responsabilidade fiscal em si não tenha relação necessariamente com a corrupção,
No caso da presidente Dilma, eu vejo uma relação clara, não digo entre ela ter se beneficiado pessoalmente de dinheiro público, mas de ter acobertado parceiros muito próximos que todas as investigações mostram que se beneficiaram. E uma outra coisa também é a corrupção. Mas uma coisa que eu sinto, às vezes, por parte dos políticos em geral, é uma tentativa de restringir a nossa denúncia, né? A nossa denúncia, ela não é só pedaladas nem só decretos, ela é pedaladas, decretos e Petrolão. Porque a presidente foi condescendente com o Petrolão. Então tem crime de responsabilidade aí também, quando ela não afasta as pessoas sabidamente envolvidas. E a gente sente por parte de todos os políticos uma tentativa de restringir. Isso é um péssimo sinal. É um péssimo sinal porque eles estão continuando lá. Porque se eles querem restringir, é porque talvez eles saibam que o Petrolão pega mais gente, né? Então, assim, então veja, o nosso esforço como denunciantes de não só manter Petrolão, mas insistir que ele seja olhado, é um esforço de depuração. Porque seria muito mais simples falar assim, não, tudo bem, os senhores cortaram o Petrolão, tudo bem, vamos só mexer com pedaladas e decretos, porque aí ninguém vai se incomodar, entendeu? Mas nós insistimos no Petrolão, nós insistimos em Passadina para mostrar onde começou, nós insistimos, entendeu? Nas nomeações, nas delações premiadas, ainda que como pano de fundo, porque os políticos insistem em não olhar para isso, porque aí é que está a depuração. O impeachment, eu não vejo o impeachment como o fim do nosso trabalho, ele é o início, entendeu? Ele é o início. A frase que a gente tem repetido desde o começo disso tudo é caia quem tiver que cair. Isso. Entendeu? Ou nós não temos corruptos de estimação. Entendeu? Caia quem tiver que cair, sabe? Não... Inclusive no judiciário. Sim, né? Todos, né? Porque existe uma proteção muito grande pro judiciário, né? Uma tentativa de preservar como, vamos dizer assim, o que há de moral, né? O que é de moralidade. Mas a gente sabe que tem muita coisa a ser depurada também. Te peguem todos. Então caia quem tiver que cair. Eu acho que foi uma coisa que veio de fora, né? Porque esse pedido nasce não dos políticos, ele nasce de dois cidadãos, né? Ancorados nas manifestações. Depois entra o professor Miguel, mas começa com o Dr. Hélio e comigo, Dr. Hélio Bicudo. Ele nasce do povo. Então eu não tenho dúvida que isso gerou, né, uma comoção entre os políticos, porque eles achavam que eles tinham o poder de iniciar ou não iniciar esse processo. E de repente eles perceberam que eles não tinham, entendeu? Isso chega com muita força, né? Isso mexe com eles, entendeu? Então isso, eu acho que começa uma ebulição que vai fazer com que muita gente caia. Muita gente ainda vai cair, de vários partidos, eu não tenho dúvida disso, entendeu? Então, assim, a minha briga com o PT, ela é maior do que a da corrupção. O PT acabou com o país. O PT é um partido que desmerece o mérito. Se você estuda, se você se dedica, se você trabalha, isso não importa. Eles padronizam tudo por baixo. Que quanto mais largado você for, mais eles te dão valor. É só você ver a destinação das verbas, o tanto de gente encabidada no Ministério da Cultura. A distribuição de verba da Lei Rouanet, não é que a lei é ruim. Agora, qual é o critério para distribuir? Quanto pior, melhor. Compara os filmes argentinos com os filmes brasileiros. É de chorar. Cadê a cultura nesse país? Eles acabaram com tudo. Por quê? Porque eles desmerecem o mérito, a coisa é grave. Nós estamos numa situação de retrocesso de 50 anos, não é de 13 anos. Eles acabaram com o país. Bom... Tá muito gostoso conversar com você, Janaína, mas voltaremos. Obrigada, é uma honra. Obrigada a todos por nos ouvirem aqui, essa troca de opiniões. E por estar aqui na TV Luxos, é sempre nossa convidada. Obrigada a todos, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada.